assim, a ideia é a gente fazer um apanhado geral aqui. Eu vou fazer uma apresentação rápida sobre o que é o IXBR, como é que a gente está estruturado aqui em Belém, mostrar algumas informações para vocês. E aí a gente tem aqui representantes de 3 PICs aqui da região, tá? E aí, assim, eles vão colocar as informações deles, o que eles estão oferecendo, como é que eles estão trabalhando, e daí a gente poder abrir aí uma discussão aí sobre internet, sobre o acesso, né, facilidades ou não que vocês podem ter utilizando o IXBR. Bom, vamos lá. Inicialmente, vou gastar uns minutinhos aqui com vocês só explicando o que é um ponto de troca de tráfego, tá? Eu não sei, dentro da plateia aqui, todos que conhecem ou não, sei que tem o pessoal que estava fazendo o curso IPv6, tá? Então, assim, a internet, ela é formada, né, por dezenas de milhares de redes que se interconectam, né, que trocam informação entre si. Existe um protocolo que é o BGP4, que permite, né, essa convivência entre todas essas redes, tá? Então, assim, olhando, né, como um todo, a gente sabe que tem redes muito grandes, conhecidas como os Tier 1, tá, que interconectam ou que têm acesso à internet global, tá? E muitas redes, né, que a gente pode chamar de redes de acesso, que se interconectam a elas. É importante destacar o quê? Que nessas redes de acesso, a gente pode ter 2 tipos. A gente pode ter o provedor de acesso à internet, que, vamos dizer assim, seria um grande consumidor de conteúdo, e por outro lado a gente tem outras redes que são os provedores de conteúdo. A gente pode ter a Netflix, o Google, o Facebook e assim por diante, tá? Então, qual que é a vantagem de um ponto de troca de tráfego, tá? A gente está oferecendo, né, uma infraestrutura de rede para que essa troca de tráfego ela seja feita localmente, tá? Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma rede global, tá? E, por exemplo, a Netflix tem algum servidor, por exemplo, em São Paulo, tá? E está conectado. E existem várias redes que querem chegar a ela. Então isso pode ser feito através dessas redes globais ou através de pontos de troca de tráfego, onde isso seja feito localmente, tá? Então, em vez de ter que passar por muitas redes, isso pode ser feito rapidamente com um único salto, tá? Então, uma rede, né, de um PTT típico, tá? A gente vai ter vários sistemas autônomos que podem ser provedores de conteúdo ou consumidores, tá? Então, a grande vantagem é a diminuição de custo, a diminuição de latência, tá? E a possibilidade de você ter mais interconexão no teu sistema autônomo, tá? O projeto do IXBR, ele começou em 2004, tá? A denominação original era PTT Metro, né? A gente usou durante muitos anos apenas a denominação PTT, que é ponto de troca de tráfego em português. E com o passar dos anos a gente adotou a nomenclatura IX, né? Que veio do inglês, Internet Exchange, que facilita para a gente a apresentação do projeto fora do Brasil, tá? Porque PTT significam várias outras coisas, né? Como Public Telephone, Telegraph, Push to Talk, tem vários significados para a sigla que às vezes atrapalham, tá? Então, de 2004 para cá, a gente passou de 3 para 31 localidades, tá? Onde a gente tem essas infraestruturas de rede para troca de tráfego metropolitano, tá? No nosso modelo, a gente não interconecta esses pontos de troca de tráfego, tá? A gente deixa essa atividade para as operadoras de telecom, para
médios e grandes provedores de acesso, qualquer empresa que tenha fibra, que tenha interconectividade no Brasil, pode estar fazendo esse trabalho, tá? Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de troca de tráfego é a quantidade de sistemas autônomos, tá? Porque só existe troca de tráfego dentro de um PTT se forem AS diferentes trocando tráfego. Então, quando regiões que têm uma alta densidade de sistemas autônomos indica a necessidade de ter mais infraestrutura para troca de tráfego, tá? Então, no site do IXBR, a gente tem um mapa de AS, né, onde a gente pode verificar, né, essa distribuição, onde os sistemas autônomos estão registrados no Brasil. Tá? Então, em cima desses números, né, eu peguei aí os números acho que do final do mês passado, tá, que a gente tem hoje mais ou menos 7.000 sistemas autônomos no Brasil. A gente tem 158 registrados no estado do Pará. E das principais cidades aí, né, que eu andei conversando aí com o pessoal aqui da região ontem, né, levantaram algumas cidades, né. Então a gente tem 23 em Belém, Ananindeua aqui, eu não sei se é próximo aqui de Belém, né, ou seja, uma região metropolitana, né, que a gente teria aqui 35 AS. E aí a gente tem, né, Marabá, Santarém, Altamira, com 7 sistemas autônomos cada uma, e Castanhal e Eldorado dos Carajás com 3. Tá? Dentro de todos esses 158 AS do estado, 12 deles têm conexão no IXBR de São Paulo. Aí, olhando esses números aqui, né, um questionamento até que eu faço aqui para o pessoal e para vocês também, assim, eu acho que é um número baixo, né, de sistemas autônomos. E aí pergunta é se os provedores de acesso que trabalham aqui na região, né, no estado do Pará, se eles estão operando sem ter sistema autônomo, tá? Então não sei, isso aí é uma coisa que daqui a pouco a gente pode estar conversando, né? Ou seja, está usando blocos IP ou está subordinado a uma outra rede para estar operando, tá? Então, hoje aqui em Belém a gente tem 4 PICs, né? PICs para a gente são pontos de interconexão, tá? São locais onde os sistemas autônomos podem estar se conectando à rede do PTT, tá? A rede ela é formada por todos os equipamentos de rede que a gente disponibiliza nesses 4 pontos, tá? A gente tem no POP da RNP, lá na Universidade Federal do Pará, na Prodepa, na FAEPA e na Prontonet. Então eu fiz um pequeno mapa aqui, onde a gente tem, né, a presença aqui aqui a Universidade Federal, aqui a FAEPA, aqui a Prontonet e aqui a Prodepa, né? Então, para a gente ter uma ideia aqui do ponto de vista geográfico, como que os nossos PICs estão distribuídos, tá? Ontem eu visitei os 4 e sei que não são perto, né? Quer dizer, tem uma distância longa aqui, não sei nem só de fibra, mas como de Uber entre esses pontos, tá? Não é fácil, o trânsito aqui, as condições não é fácil. Rubens, não sei se você que está controlando o tempo, mas está zerado, tá? Tudo bem. Tá? Então, aqui a gente tem um levantamento aqui do tráfego aqui na região, tá? Está chegando próximo aos 10 GB, tá? Então, é interessante, né, que provavelmente teve um aumento de tráfego, né? Acho que o pessoal comentou comigo que acho que tem alguns caches ou alguma coisa que está sendo compartilhada através do PTT, permitindo aí que vários provedores aí utilizem caches, né, compartilhem esses caches, tá? O que resulta aí num aumento do tráfego. Tá? Bom, só finalizando, quer dizer, vantagens muito básicas para a questão da conectividade é o IXBR, tá? A gente sabe que é um problema de ovo da galinha, né? Ou seja, mas não tem conteúdo, não vale a pena, tal. Acho que assim, o importante,
o PTT de todas as localidades ele tem que ter visto como uma prioridade, tá? Primeiro, assim, a gente oferece uma série de recursos, né, de infraestrutura básica da internet que estão disponibilizados localmente, tá? Ou seja, que, por exemplo, acesso aos servidores DNS do .br, a gente tem um servidor raiz da internet aqui, um L-root da ICANN instalado aqui em Belém. A gente tem o serviço de medição de qualidade do CIMET, tá? Existe a possibilidade de acesso aos conteúdos locais, né? O pessoal da Universidade Federal do Pará falou da vantagem, por exemplo, da ANET, troca tráfego aqui em Belém, e facilidade de acesso, a qualidade no acesso aos conteúdos disponibilizados pela universidade, tá? E principalmente assim, para aumentar a visibilidade da localidade, tá? Ou seja, quanto mais sistemas autônomos estiverem presentes, estiverem naquela lista que a gente tem para cada localidade do IXBR, isso facilita o quê? Que por exemplo, que as grandes web scales aí, uma Netflix, um Google, se interesse, por exemplo, aqui eu tenho um número grande de sistemas autônomos conectados, vale a pena eu estar colocando alguma infraestrutura aqui, ou olhando a região de uma maneira um pouco diferente, tá? Então, acho que isso é fundamental e é muito importante, tá? Então, isso, só queria fazer essa introdução rápida, tá? Agora, não sei se o pessoal vai fazer alguma apresentação ou não, tá? E depois a gente continua aí os debates. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vânia Vasconcelos. Eu coordeno lá o POP da RNP aqui em Belém, né, do POP do Pará. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês do nosso Pix lá. A gente vai falar um pouquinho também da parceria que a RNP tem com o NIC-BR, né, no projeto IXBR. Né, quero que vocês conheçam um pouquinho da nossa situação lá. E também um pouco de como se aderir, né, ao IXBR através do nosso Pix. Só lembrando um pouquinho, né, a RNP é um provedor de serviços de conectividade nacional, né, para vários ministérios, né. Aí eu vou citar alguns, né, ciência, tecnologia, inovação, comunicação, educação, defesa, saúde e cidadania. Né. Além desses, temos parceiros que também fazem uso da rede, né, mas esses são os principais, né. Ou seja, é uma rede nacional que atende muito dos ministérios aí da federação. Hoje, essa é uma estatística de outubro de 2018, pode ser que esteja mais, né? Tem mais de 600 GB de tráfego agregado no nosso backbone, são mais de 150 GB de tráfego internacional e mais de 1.500 sites conectados, tá? Eu fiz uma contagem ali pelo site do IXBR, deu mais ou menos 16 PTTs, ou 19 PTTs que participam, né, do projeto IXBR. Eu marquei aqui. Aqui está o nosso aqui embaixo. Então todos esses aqui, né, fazem a hospedagem de Pix do projeto. É só vocês terem uma ideia de como o apoio é grande por parte da RNP. E um pouquinho do POP-PA, né, só para vocês terem uma ideia, né, de como a gente está ajudando aí a academia e os parceiros a se conectarem, né. A gente tem hoje 24 instituições atendidas. Aí tem você mais conhece o FPA, o Museu Guild, né, que é a Embrapa, né, que também é nacional, INPE, Sensipan, o Hospital Metropolitano de Belém, né. Temos 5 redes óticas, né, então 5 facilidades óticas aí nas principais cidades aqui do Pará, né. Aí temos Altamira, Belém, Castanhal, Marabá e Santarém, né. Aqui em Belém, para vocês terem uma ideia, nós temos 65 quilômetros de fibra ótica, né, para nossos clientes, né, e parceiros. Mais de 100 conexões de banda larga, hein, de 100, 1 GB e 10 GB. E 28 GB de conexão com o backbone nacional. Tá? Então,
bem conectado, né? Dessas 28 gigas aí, nós temos 6 conexões com o backbone nacional, é bem conectado, né? Aí contratamos 10 provedores regionais, tá? A RNP tem essa parceria forte com os provedores regionais, a gente incentiva aos provedores regionais a nos fornecerem serviços, então é muito bom essa parceria que nós temos com eles. E 5 grandes parcerias, né, com a própria UFPA, né, que não sei se vocês sabem, mas foi o primeiro ponto conectado aqui de internet, né, aqui no Pará, né. Aí a Metrobel, que é a rede metro aqui de Belém, né, que também fornece fibras para o XBR. O próprio NIC, né, com o Pix. A Prodepa, que nos ajuda em conectar alguns desses grandes centros aí para Belém, né, tipo Marabá, Santarém, Altamira e Castanhal. E também nos ajuda na manutenção da rede. E a Telebrás, que também conecta alguns pontos da RNP no âmbito nacional, tá? Então, com essa parceria, a gente consegue conectar alguns lugares que a RNP não conseguiu contratar um provedor local. Algumas informações gerais lá sobre o nosso Pix, né? A gente hoje tem um data center que tem uma energia elétrica e climatização redundante, tá? Eu fiz uma contabilidade lá da disponibilidade do nosso POP lá em relação à RNP e deu mais ou menos 99,99. Então nós usamos 2 fibras da rede metropolitana de Belém, da Metrobel. Essas fibras são mantidas por uma empresa contratada pela Prodepa, uma parceria que nós temos com eles. As conexões lá do nosso Pix com a Prodepa e com a FAEPA são de 10 GB, né? Dos 14 participantes lá que não são os DNS, né? Dos 25, perdão, que não são os DNS e o CIMET, que também estão lá, né? O DNS e o CIMET estão lá também com servidores lá no nosso POP. 14 deles estão no Pix da RNP, tá? Aqui eu coloquei alguns para exemplificar, né? A própria UFPA, a CI Telecom, CTE Telecom, Raleigh Telecom, junto e a Telebrás. Desses, a único que a gente sabe com certeza que fornece trânsito é a Telebrás, tá? Aí onde estamos, né? Tá aqui o CETIC, aí vocês vão ver aqui que é o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFPA, né? Aqui é o campus do Guamá, da UFPA, né? Aí aqui nós temos essa avenida perimetral e a Avenida Augusto Correia, que está aqui. Para chegar lá, nós temos 2 caminhos mais principais, né? Apesar da universidade ter 5 portões. Então podem chegar por esses demais, mas os mais comuns são esses daqui, o portão 2, que é o principal acesso nosso. E aqui o portão 1, que fica aqui pela Bernardo Saião e Augusto Correia. E como é que faz para aderir ao nosso Pix? É bem simples, não tem muito segredo, né? Basta mandar um e-mail lá para mim, ou então para o nosso e-mail de abertura de chamado, que é suporte@poppa, a gente até prefere esse daqui, né? Aí apresentar um projeto de conexão por fibra ótica para aprovação pela UFPA. Essa aprovação ela não é uma coisa complicada, mas é necessária para poder mostrar quais postes vão ser utilizados. A gente permite a hospedagem gratuita de um distribuidor óptico de no máximo 1. E os portes, a infraestrutura de suporte são indicados pela equipe técnica do POP. Então precisa que haja uma visita para a gente conversar e explicar como vai ser feita a conexão. É bem tranquilo isso daí, nunca tivemos nenhum problema para aprovar um projeto desse de conexão. Aqui é já um desenho mais detalhado, né? Hoje nós temos ativos essa comunicação, esse caminho aqui, né? É o caminho aqui, ó, vista de cima do CETIC pelo portão 2, tá? Que é o principal acesso. Então chega aqui e vem para cá. Esse que está ativo, é a rota atual. A gente está implantando 2 novas rotas
para ter alguma redundância dentro da própria universidade, e colocando uma edícula. Aqui vai ter uma edícula de entrada, tá? E aí tem essas duas rotas aqui com caminhos bem diferentes dentro da universidade, que chegam aqui no CETIC, tá? Isso aqui para ter mais uma facilidade de conexão para quem está chegando ao Pix. Esse aqui é o poste atual, né, que ele está em descomissionamento, né, ou seja, está muito cheio, não sei se vocês conseguem ver, mas está bem cheio aqui. Tá? Esse é um problema, acho que geral, né, dos provedores, etc. Né, acho até dos próprios Pix também para a chegada. Aqui é um poste que está mais ou menos livre, né, e aqui é a edícula que eu comentei anteriormente, que é para poder fazer a conexão para lá, para dentro do CETIC. Aqui vamos ter, ainda não está totalmente implantado, mas falta pouco, esse ano a gente termina. Vão ter aqui distribuidores óticos espelhados lá, para fazer o Cross Connect com o CETIC, e ia ser muito mais fácil para quem estiver chegando no nosso Pix. Né? Tem um segundo poste. Esse já está um pouquinho torto, vocês podem ver, né? Mas ainda dá para usar. Que permite também a conexão lá com o nosso Pix. A gente não tem um fim comercial, então fazer Golden Jump, Colocation, Última Milha é mais para o nosso uso interno, digamos assim, nosso uso das nossos usuários, né? Ou seja, a gente não fornece na nossa rede, mas é importante deixar claro que a RNP agora tem negociado com provedores, com parceiros de forma geral, né? Para que às vezes uma coisa que não é não é visualizada como uma oportunidade e pode ser agora, né? Colocation também não é um serviço oferecido pelo POP. E a Última Milha é para nossas organizações de usuários. Então, a gente não tem mesmo o fim de comercializar, né? Aí, algumas dificuldades que devem ser de vários, né? Aqui em Belém, principalmente, que eu acho que é bom comentar, né? Baixa oferta de data centers comerciais, né? Acho que eu conheço tem um da Embratel, né? O estado é muito grande, com poucos provedores de backbone, né? Acho que todos os provedores que estão aqui e estão me ouvindo sabem do que eu estou falando, né? Nós temos a Eletronorte e alguma coisa das outras grandes operadoras. Limitação de uso imposta pela detentora dos portes, ou seja, também temos essa dificuldade, né? Por legislação, nós temos a dificuldade de colocar muitas fibras no mesmo poste, apesar daquela lá estar bem cheia, né? Provedores de trânsito com custo alto para chegar aos provedores de conteúdo, né? Ou seja, como a gente não tem o conteúdo aqui, nós temos que chegar nesses provedores dos grandes centros, né? Isso daí, na verdade, eu não tenho dados para lhe informar, mas pelo que eu escuto falar, ainda é muito caro você comprar um acesso daqui para São Paulo, Rio de Janeiro. Poucos provedores de trânsito continuam chegando aos Pix, né? Ou seja, não veem isso ainda como uma oportunidade, né, para vender serviço através dos Pix, né? Eu não vejo chegar Embratel, Oi, independente de fazer o ATM, sim, mas até para vender mesmo serviço através do Pix, porque os provedores já estão lá e facilitaria muita coisa para quem quer contratar eles. E a adesão baixa dos provedores, apesar de termos 14 lá no nosso POP, eu acho que ainda tem muito mais provedores que poderiam estar aqui, tá? E a nossa vontade, né, é sempre melhorar a experiência do usuário, né, no uso da internet, diminuir a dependência dos grandes centros, facilitar a conexão de acesso e conteúdos locais ao XBR, estabelecer parcerias para compartilhar custos, capacitar em rede de computadores, é importante lembrar disso. Aqui em Belém nós temos uma unidade da Escola Superior de Rede, né, que tem vários cursos de capacitação, que pode se aprender BGP, IPv6, etc. Né? E conectar e hospedar equipamentos de participantes com qualidade e estabilidade, né? A gente tem muita preocupação de manter as coisas sempre funcionando lá.
E a gente reconhece, né, que a importância dos provedores regionais como catalisadores do crescimento da internet aqui no Pará, né, em função da falta de investimento das grandes operadoras. Eu acho que era isso. Aí estamos abertos para discussão, qualquer pergunta, fique à vontade. Boa tarde, pelo horário já é boa tarde, né? Todo mundo ouvindo? Eu sou o Jefferson da Prodepa, né, do Pix Prodepa aqui em Belém, formando o PTT, gerente da área de redes de computadores, né? Essa é uma boa oportunidade para o público que veio, né, e para quem está nos assistindo, que hoje ainda assusta a quantidade de pequenas empresas, e às vezes até empresas de médio porte, não conhecerem qual a importância e muito menos o que é ser um sistema autônomo, né? Como se tornar um sistema autônomo. Viemos conversando esses dias, inclusive eu não tenho uma apresentação bonita como a do Vanner aí, por um bom motivo, né? A gente está seguindo aí, tentando seguir um dos slogans do NICBR, rumo a uma internet só IPv6, né? Somente IPv6. Então a gente está participando com uma equipe da Prodepa, desde segunda-feira, segunda, terça e quarta, com o apoio lá do Eduardo Morales e o Thiago Nakamura, né? Então é por isso que não tem tempo de fazer. Mas então, você viu a apresentação do Júlio no início, a quantidade de AS que temos hoje ela é muito pouca. A importância disso, a importância das pequenas empresas, né, principalmente no governo, de tomar conhecimento, é essa hora, a partir de um evento como esse. Quando você tem, mesmo que você ainda não seja um AS, você pode começar essa relação com o seu provedor, né? A Prodepa, por exemplo, prover serviço para o Estado. E lá no curso mesmo nós tivemos muitos colegas de trabalho de empresas do Estado que não conheciam o que é ser um AS, um sistema autônomo, né? Falando do PTT, desculpa gente, é que eu estou um pouquinho nervoso, né? Vou ser mais específico. A Prodepa hoje ela está interligada à RNP e, do outro lado, à Prontonet. A nossa preocupação hoje, a nossa necessidade é ter mais empresas chegando nesse Pix. Hoje nós estamos apenas com 2 empresas, né? Nós estamos apenas com a Lognet e a NET. E não temos mais nenhum outro ponto conectado. É exemplo da RNP que está com 14, pelo que o Vanner contabilizou, né? Então, esse é o momento. A Prodepa atualmente ainda está no 0800, não está cobrando nada, né, nem de infraestrutura. O que fazer para se conectar? Basta com que a única exigência que a gente faz hoje é que você chegue até o nosso poste inicial lá na Augusto Montenegro com uma fibra ótica e dali para dentro deixa com a Prodepa. A gente tem o acesso em uma caixa de grande porte, uma caixa ficha de 144 fibras, né? E lá para dentro a responsabilidade é da Prodepa. A gente faz toda a interconexão e limita apenas a questão da utilização de um equipamento de no máximo a 1U dentro do nosso data center. Tá? É claro que você precisa seguir os trâmites lá do NICBR, fazer o seu pedido, primeiramente se tornar um AS, né? Ontem mesmo a gente estava conversando, existem algumas limitações de dificuldades para as empresas aqui do Estado. Por exemplo, pela precariedade ainda de operadoras, de ISPs, existem algumas limitações do tipo, para a empresa ela se tornar um AS, ela precisa ter no mínimo 2 saídas de internet, né? Só que a gente pegou algumas dicas boas ali, né? Como a gente tem limitação, é importante dizer, não, a gente pode justificar de uma outra forma. Justificar, por exemplo, eu quero me tornar um AS, eu preciso de um bloco, agora, claro, IPv6, dificilmente você vai conseguir um IPv4, até pode conseguir, mas eu quero fazer isso para eu me conectar lá no PTT Belém, para me conectar a um dos pixels do PTT Belém, né? Já é uma dica importante, repassada aí pela equipe de treinamento do IPv6. Então, creio que as empresas devem, principalmente aqui, buscar mais e recorrer ao ponto de presença mais próximo, seja a Prontonet, a FAEPA, a Prodepa ou a própria RNP. Ok? Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Fábio, responsável pela coordenação de projetos da Pronto.
A Pronto, ela surgiu da fusão da Supridados e da Prontonet, né? Então, tem o legado da Supridados, que foi o primeiro provedor regional no início dos anos 90, aqui na região norte. Opa, tá saindo agora? Agora sim. Só reforçando, sou da Pronto, coordenação de projetos, e a Pronto ela é a fusão de duas empresas, a Supridados e a Prontonet. A Supridados foi o primeiro provedor da região norte, né, da Amazônia nos anos 90, e ela se juntou com a Prontonet, que foi um dos primeiros provedores de internet via rádio, né, no começo dos anos 2000. Respondendo àquela pergunta, né, realmente temos poucos provedores que têm AS. Nós recebemos demandas aí dos famosos gatonetes, né? Ainda muita gente sem informação a respeito de como é que funciona. No começo do ano, 5 provedores se juntaram para chegar ao PTT, né? E entraram em contato com o nosso setor comercial. E nós prontamente fizemos o atendimento, porém eles não tinham AS, não tinham estrutura para poder, tanto de projeto quanto estrutura de rede, para poder fazer parte, né, do NIC-BR e fazer parte do PTT. Então, realmente, tem uma carência ainda nesse sentido aqui na região. E no caso da Pronto, a Pronto está situada na Mário Covas, número 9, em frente ao Shopping Metrópole, em Ananindeua. Então, uma posição estratégica para os provedores que são de Ananindeua se interligarem. A gente está também, nós não cobramos a parte de interligação, mas a gente sabe que não tem muitas fibras disponíveis em posteamento para poder chegar. Então, nós temos aqui, colocando à disposição alguns serviços como Golden Jump interno na Pronto, né? Nós temos também possibilidade de compartilhamento de ferragens, mas nesse caso teria que ser visualizado junto com o setor comercial da empresa. E a gente também é disponível para fazer alocação e colocation de equipamentos dentro da nosso CPD lá da Pronto. Tá bom? Bom, acho que todo mundo aí já fez uma rápida apresentação. Então a ideia é assim, agora a gente abrir um espaço aí para debate aí, conversar aí com o pessoal aqui da região, né? Então eu colocar a primeira pergunta aqui, né? Acho que levando em consideração dois aspectos, né? A questão da distribuição geográfica, né? Dos pontos de interconexão aqui de Belém e essa questão hoje que vamos dizer assim, a dificuldade de você estar criando, né, uma nova rede de fibra, né, lançando fibras. Queria também que vocês falassem um pouquinho aí, né, conversando ontem, acho que foi com o Wanner, né, sobre que a opção de enterrar fibra aqui em Belém não é uma coisa muito boa, porque por causa da chuva, né, excesso de água. Então, a pergunta é assim, vocês acham que seria interessante ter mais pontos de interconexão aqui em Belém que facilitasse o acesso, né, dos provedores, dos AS ao PTT, ou vocês acham que não está suficiente, ou vamos dizer assim, precisaríamos de mais empresas oferecendo algum outro tipo de serviço aqui na cidade? Então, a pergunta vale passar aqui para os três, mas também para todo mundo da plateia. Júlio, acredito que isso seja muito em decorrência, inclusive, das empresas talvez não conhecerem exatamente aonde que estão esses pontos, né? Apesar da distância, existe dificuldade, mas muito creio que seja das pessoas não conhecerem que ali está a FAEPA, que ali está a Prontonet, a RNP e a Prodepa, né? Mas a dificuldade a gente sabe que ela existe, principalmente agora com as frequentes obras que a gente tem na cidade, né? Queria que você visitou a Prodepa ontem, viu que foi um pouquinho difícil do acesso para a localidade, dependendo do horário, inclusive, né? Desejável ter mais Pix, né? Agora, talvez tenhamos que discutir também a topologia dos Pix, né? Que talvez fique mais simples fazer 2 Pix grandes e os outros demais se conectando. Não sei. Desejável porque eu acho que é uma oportunidade de negócio que às vezes o provedor não está percebendo, né? Então eu acho que quanto mais Pix, mais fácil vai ser para quem quer se conectar,
mais interesse vai haver, mais AS vão ser criados. Então, assim, é sempre melhor ter muitos PICs para a gente poder ter opções de conexão. Em relação à topologia atual, né, ela usou uma facilidade de fibra que existia já, né, que é da própria RNP e do governo do estado. Então foi os grandes interessados na época, né, que já ficavam longe, né, e aí, no caso, o Julião fez um trabalho muito forte lá com o pessoal da FAEPA, né, e que foi muito bom, inclusive, eu achei muito interessante. Temos um ponto bem no centro da cidade, né, aqui pertinho, né, a FAEPA, né, acho que daqui dá uns 3 quarteirões, né, então isso é muito importante, porque muita gente está aqui, né, no centro da cidade. Belém é aquela cidade que ela cresce da beira do rio em leque, né, para indo pro resto da região. Então, assim, acabou que a gente colocou um PIX bem próximo da região de Ananindeua, que tem muitos provedores, tem muitos habitantes, né? É uma cidade de dormitório, digamos assim, né, que a gente chama, né? Então tem muita gente que trabalha lá já hoje, já tem toda uma estrutura diferente, né? Tem um bairro lá que se chama Cidade Nova, por exemplo, né? Que é uma cidade realmente diferente, né? É outro comércio lá, outras atividades, né? Então a gente aproveitou muito isso para criar os PICs, né? Mas a gente pode rever, né? E de repente criar novos para ter mais oportunidades de fazer negócios, de fazer troca de tráfego, de criar novos AS. Em termos de expansão dos PICs, né? Poder se considerar sentido na região metropolitana e continuar a expansão, né? Marituba, sentido Castanhal, no caso, né? Tem muita demanda, ainda tem a gente já tem empresas que fazem atendimento, mas às vezes é complicado de fazer interconexão, algumas dificuldades, né, de disponibilidade de postamento na própria BR, né, que é um caminho basicamente único de entrada em Belém. Então, se fosse uma sugestão até para investimento, seria o crescimento sentido Marituba, Santa Isabel, Castanhal, né? Tem muita demanda para provedor naquela região, que facilitaria a interconexão de troca de serviços, de distribuição de link e demais serviços agregados. Aí seria muito bom mesmo. Tem provedores aqui? Quem são os provedores aqui fora de Belém? Se tem alguém de fora de Belém? Era bom vocês falarem aqui a experiência de vocês, se vocês já são conectados a algum Pix. Era interessante vocês darem um relato de vocês aqui, se já tentaram se conectar e tiveram dificuldade. Era bem interessante vocês comentarem com a gente, pra gente melhorar nossos processos e também divulgar também um pouquinho melhor os benefícios de se conectar ao Pix. Só um comentário, né? Quer dizer, quando eu falo assim, criação de novos Pix, não é assim, a gente vai sair criando o Pix à torta e à direita. Não, a gente não pode fazer isso. A criação de um Pix, ela tem que ter uma contrapartida, que são sistemas autônomos para se conectar nesse Pix, tá? Então, a ideia do questionamento é do tipo, tá bom, mas se existem sistemas autônomos, mas hoje eles não conseguem chegar, ou não conseguem estar conectados nos 4 Pix que existem aqui, tá? Então, acho que é importante vocês passarem para a gente feedback aí de como que tá. Sou Luiz Maia, sou da VUB. A gente sabe que existe uma limitação com relação a porte, né? Por exemplo, o Prodepa não dá mais. A Augusto Montenegro não tem mais espaço no porte. Eu acho que a única entrada da Prodepa é ali pelo Augusto Montenegro. Apesar de existir tubulação com a nova obra lá do BRT, é complicado passar cabo lá por causa do duto que foi usado. E eu acho que o duto não vai seguir até a Prodepa, até onde eu sei. Se tiver alguém aqui do BRT puder confirmar. RNP, lá na UFPA, também ela basicamente tem 2 rotas de chegada. Perimetral, Bernardo Saião, ou lá por dentro do Guamá. Os portos estão todos cheios, não tem como chegar. Hoje a Pronto consegue chegar, mas também está em 2 vias que estão superlotadas de porte. Então, o acesso aos PICs hoje está muito complicado.
A pergunta mais para RNP e Prodepa, existe a possibilidade, algum estudo de usar a infraestrutura de vocês com relação à fibra ótica para poder ter acesso a esse Pix? O acesso realmente não está nada fácil, né? Mas uma informação é que na Augusto Montenegro agora está havendo a construção do BRT, né? Então o posteamento, não sei se você já observou, ele está sendo todo substituído, passando a Prodepa, chegando em Coraci inclusive, né? Por causa disso tivemos algumas interrupções no PTT, né? Sim. Mas apenas a redundância. E por causa disso, a reorganização, ela está existindo uma exigência para que a gente consiga diminuir essa quantidade de cabeamento nesse posteamento. Talvez seja a hora de consultar novamente, ver como é que isso está. Tá? Com relação à utilização de infraestrutura do que já existe, sempre há uma possibilidade. A Prodepa, apesar de atender o Estado, digo para você que para muitos lugares em que a gente ainda não tem infraestrutura própria, a gente tem feito, e creio que é uma vontade da alta administração, correr com o swap de fibras, né? E contanto que seja vantajoso para os dois lados, eu não vejo problema das empresas chegarem para dialogar e tentar chegar a um consenso. Creio que é possível, sim. Desculpa, mesmo que seja cobrado, isso é uma forma até de tentar rentabilizar a rede. Imagino que a rede da Prodepa seja muito grande, tem muita fibra e fibra ociosa, né? Até tentar rentabilizar para fazer um transporte, não só dentro da região metropolitana, mas um local mais afastado. Eu lembro numa reunião, acho que foi ano passado, da Brint, na época o Theo falou que existia um estudo, mas acho que parou no estudo, né? Não sei se tornou inviável burocraticamente ou tecnologicamente, realmente eu não sei. Hoje, como eu comentei antes, né, a gente tem trabalhado com o lado privado apenas em formato de swap de infraestrutura. A gente não tem trabalhado com acordos comerciais onerosos. E assim tem ocorrido com próprios parceiros do Estado, né, como o Bampará, o TJ e alguns outros clientes nossos que já têm infraestrutura própria, né. No momento nós não temos nada previsto para esse lado, né, para de repente fazer cobrança, mas creio sempre que um bom diálogo ele é válido. Perfeito, obrigado. Só falando um pouquinho mais da questão de enterrar os cabos, né? Dentro da universidade a gente não faz isso por uma orientação da própria prefeitura da universidade. Eles nos disseram que não é bom fazer lá porque o terreno não é apropriado. Então hoje a gente é tudo aéreo, né? Em relação ao acesso, né? Eu vejo os provedores ainda não preferindo fazer o acesso aéreo do que o subterrâneo, né? Então não é uma questão mais muito nossa lá, né? Sim. Então aqui tem aqueles postes lá que podem ser utilizados, mas poderia ser feito um acesso subterrâneo, desde que o provedor esteja disposto a fazer, né? Em relação ao compartilhamento da nossa rede, como eu falei até na minha apresentação, a RNP agora está bem aberta para discussões, né? Ela normalmente não quer vender, né? A ideia é se fazer compartilhamento de custos e tem que ter alguma vantagem para ambos os lados, e aí dá para conversar, tá? Então somos abertos para conversar e de repente fazer algum tipo de parceria, como nós já temos com a Prodepa, com a Telebrás e com alguns provedores também aqui do Pará, tá? Ok, obrigado. Rubens Kilnick, BR. Uma curiosidade de como é o mercado aqui em Belém. Para contratar hoje 1 gigabit por segundo de transporte para São Paulo, Rio, Brasília e Fortaleza, isso é o mesmo preço ou o preço diminui se for só até Fortaleza, se for só até Brasília, etc. Ou seja,
haveria algum tipo de regionalidade econômica que pudesse ser construída com base nesses custos, ou o mesmo gigabit por segundo custa o mesmo para chegar, por exemplo, em São Paulo? Eu até falei na minha apresentação, não sei dizer. Por quê? A RNP, né, ela tem um acordo com a Oi, né, usa uma rede da Oi, né, ela comprou alguns equipamentos para iluminar com DWDM, né. Então a gente não contrata transporte para São Paulo ou outra região bem atendida, né, de link internacional como o Ceará. Tá? Então não sei dizer quanto custa, mas até onde eu escuto falar ainda é caro, ainda é custoso comprar. Apesar de Belém ser bem atendido de fibras, temos aí provedores como a Oi, a Telefônica chegando, já a Telefônica começou agora a vender serviços aqui para o usuário final, né? Então, mas eu não tenho ideia de valores. Talvez os provedores que tenham que comprar possam contribuir com a discussão nesse caso. Em questão de preço, né, a gente, se for questão de trânsito para PTT São Paulo, por exemplo, alguns parceiros têm, porém eles não revendem ainda para nós, que no caso somos outro provedor, para compra. Só mesmo trânsito de link IP, na verdade, tá? Então aí a gente não tem ainda uma grande disponibilidade. Algumas empresas que têm redes de alta capacidade que trazem de Fortaleza para cá, elas têm essa exclusividade, mas se tiver algum provedor que queira comprar, talvez ele não consiga o transporte, mas talvez ele consiga realmente um link IP. É difícil conseguir transporte e o valor acho que ainda não é nem comercializado, na verdade. Pelo menos que a gente tem feito algumas reuniões com provedores que são parceiros nossos, né, que alguns estão aqui também, a gente não consegue ter muito trânsito, mais questão de entrega de link IP mesmo aqui. Obrigado. Bom dia, eu sou o Fernando da Conecta. Eu conheço muitos amigos que têm provedores, são conhecidos como GatoNet, né? E a grande dificuldade que eles têm em se tornar um AS é a questão do custo, né, de adquirir o serviço. O segundo ponto é que quando eles vão, inclusive tem até um caso de um rapaz que ele estava interessado em contratar, né, em tirar um AS, só que ele foi limitado pelo provedor dele de trânsito, que disse que ele ia cobrar um pouco mais para ele poder ser um AS. Então a dificuldade também está na forma como é cobrada e também dos provedores que têm a disponibilidade de IP e de querer tratar aquilo como um produto diferente, fazendo com que onere mais para o pequeno provedor. A respeito também tem um projeto que o NIC trabalha, que eu venho acompanhando já tem mais de 2 anos, que chama-se o OpenCDN, né? Eu queria saber qual a proposta que eles têm, quais são os critérios que eles utilizam para avaliar se uma região é ou não merecedora desse OpenCDN. E o que, no caso, Belém, que é um Pará, na verdade, né, que é um estado de dimensões de um país, teria que fazer para se beneficiar com esse projeto. Tá, em relação ao OpenCDN, é um projeto que hoje a gente, por enquanto, tem um piloto que está rodando em Salvador, tá? A gente já está na fase operacional, já estamos na fase vamos dizer assim, de fazer cobrança, né, do rateio do custo para os usuários que estão participando, tá? Então, a gente tendo agora, vamos dizer assim, o fechamento desse piloto, aí a gente passa a poder estar explorando outras regiões e outras cidades, tá? Então, com certeza, a Belém é uma grande candidata a receber esse projeto, tá? O importante de destacar, assim, do OpenCDN, qual que é a proposta, tá? A proposta é, assim, a gente tentar quebrar um pouco o problema do ovo e da galinha, né? Entre provedor de acesso e provedor de conteúdo, tá? Então, a ideia qual que é? A gente locar um espaço, né, para colocation de equipamentos, né, dos provedores de conteúdo, para eles colocarem os seus equipamentos. A gente contratar também links de trânsito ou transporte para fazer a carga desses caches, tá? E todo esse custo é rateado entre os AS que vão estar consumindo,
Em alguns casos a gente tenta fazer um rateio de custo com também os provedores de conteúdo na parte do colocation, tá? Então, vamos dizer assim, tudo depende do quê? Depende da gente ter números significativos de AS que desperte o interesse, né, dos provedores de conteúdo, tá? Para daí o que? A gente conseguir fechar um número que seja viável para esse projeto. O meu provedor tem 5 anos. Em 2014 eu fui fazer um curso lá em Palmas. E lá conheci o AS, tirei as dúvidas e implantei. O primeiro passo que eu fiz foi me conectar no X Belém. Lá no RNP, lá com o Vanner, lá que deu um apoio pra gente. Só que tem mais de 3 anos que a gente está conectado lá e o conteúdo, né, é irrisório. Hoje chegaram outros provedores aqui no estado, como a Mob, a Warilink, a CIA, que eles trouxeram um pouco mais de conteúdo. Mas, entretanto, o pequeno provedor não tem interesse de estar conectado nos X, porque o conteúdo para diferencial de mercado com as grandes operadoras não se faz presente. Então, eu acredito que analisando assim, mercadologicamente e até impulsionando os provedores menores a se conectar nesses X, seria necessário ter um estímulo bem maior, né? É que assim, o papel, né, do Internet Exchange não é exatamente levar o conteúdo, tá? É promover a troca de tráfego. Então, uma coisa tem que ser consequência da outra. Correto. Então, a gente está tentando ter algumas iniciativas para tentar acelerar essa distribuição de conteúdo ou uma descentralização, né, de algumas regiões. O próprio desenvolvimento de Fortaleza é um trabalho que a gente está promovendo aí já há mais de 4 anos, tá? No sentido de, vamos levar conteúdo, vamos fazer Fortaleza crescer. Porque é muito mais razoável vocês conectarem Fortaleza daqui do norte do que conectar em São Paulo. Comercialmente, com os provedores que prestam serviço pra gente, não. Inclusive, eu contratei um transporte para São Paulo mais barato do que era para Fortaleza. Não, eu acredito, mas eu acredito que em breve isso deve mudar. Obrigado. Porque eu acho que assim, quando você cria mais oportunidades e vai ter mais concorrência, vai ter oportunidade para outras empresas explorarem isso de uma maneira muito boa. Eu acho que deve mudar um pouco o cenário. Obrigado. Oi, eu sou o Fernando. Com relação ao assunto das fibras, aí uma dica interessante que serve não só para o IX de Belém, mas para qualquer IX regional, é que muitas vezes o provedor que está na cidade, que tem um IX regional e tem os PICs daquele IX, às vezes ele tem uma rede de fibra, só que ele não chega com determinados tipos do backbone dele perto daquele Pix, mas ele passa ali em frente com a rede que ele atende os clientes residenciais dele. Então, uma possibilidade é usar a própria rede GPON para fazer esse transporte até o POP ou o backbone do provedor e injetar isso na rede. Então, acaba sendo uma facilidade para a entrada, para você se conectar àquele X regional usando uma tecnologia que ela tem uma penetrabilidade melhor, né, que é o GPON. Então às vezes o provedor já está com a fibra passando ali na frente do Pix, por que não conectar? Um detalhe que nesse caso especificamente precisaria de alguma colaboração dos Pixes para se poder hospedar o NU e eventualmente um conversor de mídia dentro, né? São coisinhas pequenas, mas talvez é uma coisa que possa facilitar ainda mais para os SN se conectarem a esses IX regionais nas cidades onde já há fibra aí. E às vezes quando eu falo isso daí para alguns dos provedores, eles falam, mas eu vou me conectar e não tem conteúdo, que nem o colega citou antes, mas como o Júlio falou, não é só a questão do conteúdo, né? É importante entender que você está diminuindo a latência para o teu cliente para coisas que são locais. Então, por exemplo, um cliente seu que está fazendo uma chamada de voz no WhatsApp, no Skype ou qualquer tipo de VoIP, né? Aquela chamada não precisa necessariamente ir até São Paulo e voltar
além da latência ser menor, né? Então é importante ter esses detalhes, e eventualmente o seu trânsito pode ficar com algum gargalo, pode ficar degradado, você dá mais redundância para o teu backbone. Então tem mais vantagem além de receber conteúdo no IX regional, e às vezes o custo para você se conectar usando uma tecnologia dessa é baixo, às vezes é marginal o custo. Então por que não se conectar ao IX regional tendo essa possibilidade? Ok, obrigado, Fernando. Tá bom, só rapidinho. Só deixar uma coisa bem clara. Além das nossas fibras, né, como provedores aqui, que nós já somos, né, de certa forma somos provedores também lá na RNP, tem muita gente que já chega aos Pix, né, e eu vejo muita comercialização entre provedores, né. Às vezes uma conversa com a gente faz todo sentido para saber quem é que está comercializando esse Golden Jump, que não é a gente, tá? A gente não tem nenhuma restrição desse tipo de comercialização lá entre provedores, tá? Então é só para vocês saberem que de repente é bom conhecer quem já está lá, que pode ajudar vocês a se conectar. Rapidinho. E para quem hoje já é atendido, no caso pelo Estado, né, pela fibra do governo do Estado, que já tem o OAS, legal. Se não tem, corra atrás para tirar, que a Prodepa consegue trazer você direto ao nosso ponto de conexão e ligar ao PTT, ao IX de Belém, ao ponto de Belém. Claro, tem que seguir os trâmites do site do... Existe um processo no site do IXBR para você poder conseguir fazer a conexão. Ok. Olá, boa tarde a todos. A gente está com o tempo já estourado, então já? Faz um comentário rapidinho. Não, era só um adendo à questão do AS. Eu sou da Unitel Telecomunicações e a gente fez um trabalho com alguns clientes sobre a AS, porque eles desconheciam o que era o AS, a importância do AS, né? E o que eu tenho observado, os critérios hoje do NIC BR, do registro BR, para a gente tirar o AS, estão muito difíceis. Por exemplo, você tem que mandar a estrutura da sua rede, você tem que mandar os seus planos de internet, você tem que mandar a fachada da empresa. Então são muitos critérios hoje para você conseguir ter acesso ao bloco, tanto do IPv4, que já está sendo esgotado, quanto do IPv6. Então, assim, esse é um assunto de suma importância para o esclarecimento e melhoramento da percepção do usuário, né, quanto ao uso da internet. E está muito difícil, entendeu? Eu levei praticamente para uns clientes aí 3, 4 meses para tirar esse AS, porque eram muitas exigências a respeito disso. Então acaba que os nossos clientes, eles não acabam aderindo a isso devido a essa quantidade muito grande de exigências. Então essa é uma coisa a se pensar, entendeu? Porque às vezes ele precisa, principalmente porque às vezes tem muitos usuários que tem jogos, né? Jogos, aí tem que fazer a questão do NAT, e eles não conseguem ter essa melhora na qualidade da internet, entendeu? Então assim, era uma dica pro registro BR pensar a respeito disso. Tá ok. É que, assim, isso tudo é regulado por processos, né? Tem toda uma política estabelecida pelo LACNIC, né? Para a execução dessas atividades, tá? Então, infelizmente, não é um processo informal, né? Então, ele é um processo formal e tem toda uma... Não, com certeza, com certeza. Mas eu acho que deveria ser revisto assim, entendeu? Tá ok. No meu ponto de vista. Sim. Obrigado. Tá ok. Só um último comentário rápido que eu queria colocar para vocês eu sei da dificuldade dessa questão hoje de lançamento de fibras, de aumento de rede. Só que é importante lembrar que no IX a gente tem um tipo de conexão chamada SIX, tá? Que é uma conexão compartilhada, tá? Em que numa única fibra você pode estar transportando vários ASNs, tá? Então, para quem tem fibra, para quem já opera, é importante pensar nesse modelo, tá? Graças a esse modelo a gente consegue ter uma escala muito grande de conexão de AS em vários centros urbanos grandes aqui no Brasil, tá? Graças a isso, tá? Que a gente não depende de cada AS estar chegando, se conectando, tá? Quer dizer, você pode estar compartilhando, você consegue trabalhar isso de uma maneira mais assim, inteligente, né? O uso e também assim, oferecer serviços, né, para outros provedores, tá?
Então, é isso aí, eu queria agradecer a presença de todos aí, tá? E agora eu queria fazer só mais um comentário, tem um slidezinho aí, um comentário rápido sobre o PINDB, tá? Que hoje a gente está... O PINDB é um dos principais sites aí em que tanto provedores, provedor de acesso à internet, provedor de conteúdo, tá? Colocam suas informações para estabelecimento de peering, tá? Ou seja, onde você pode encontrar as empresas, quais os endereços, tem um cadastro dos pontos de troca de tráfego, tem que estar presente nos pontos de troca de tráfego, tá? Então, essa é uma das ferramentas hoje meio padrão utilizadas por Facebook, por Microsoft, por Amazon, tá? Quando você vai estabelecer um peering com essas empresas, você tem que colocar suas informações no PeeringDB, tá? Então, importante vocês trabalharem nisso. E o pessoal do PeeringDB começou uma campanha maior aí de divulgação e agora eles mudaram, né, a identidade visual e produziram uma camiseta. Então, hoje aqui é o primeiro evento aqui no Brasil em que a gente vai estar distribuindo algumas camisetas do PeeringDB, tá? Então, acho que lá fora agora, se vocês forem lá, vocês vão poder pegar uma camiseta, tá? E, se possível, acessem, tá? A gente tem até pessoas do equipe 2xBR que é voluntário dentro do PeeringDB para ajudar os ASNs brasileiros a cadastrar, tirar dúvidas, tá? Todo atendimento, tudo feito em português, tá? Então, é uma ferramenta importante aí para a comunidade de peering. Então é isso, eu agradeço aí, uma salva de palmas aí para todo mundo aqui.